Meus caros irmãos e irmãs, a bênção de Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a intercessão da poderosa Virgem Maria esteja com todos vocês no início desta semana. Nós hoje celebramos o 7º dia da novena em preparação à festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, a humilde flor de Lisieux, o lírio do Carmelo. Santa Teresinha do Menino Jesus é uma santa que empolga pela simplicidade, pelo despojamento, pela kenosis, pela pequenez, pela despretensão e pela vida abscondita que levou. Sua vida simples muitas vezes não chama a atenção porque não vem carregada de flagelações, penitências, visões, ondulações místicas, né? Ela não é protagonista de grandes roteiros místicos. É a santa dos humildes, dos pequenos, dos pobres, dos que não se sentem grandes coisas na igreja e no reino. Santa Teresinha muitas vezes não é amada porque não é uma santa pretensiosa. É uma santa que quer se esconder cada vez mais no mistério do seu menino Jesus e da Sagrada Face. Os 9 anos que passou no Carmelo foram 9 anos de tortura, porque além de ter lá dentro 2 irmãs, entrou uma terceira, entrou uma prima, e ela foi muito pressionada, porque entrando no Carmelo com 15 anos, ninguém apostava em sua vocação, e o Monsenhor disse para a madre: o que acontecer de errado com essa menina dentro do Carmelo, a culpa é vossa. Então, por causa disso, Santa Teresinha sofreu muito, mas ela tinha base. E qual era a base dela? A sinceridade de propósito. Ela queria ser carmelita. Não é porque ficou em casa sem Paulina, não é porque ficou em casa sem a mãe, não é porque estava fugindo da responsabilidade de cuidar do pai idoso. É porque algo profundo a chamava. A ponto de, numa confissão, o diretor espiritual chegar a dizer: eu afirmo que a senhora em vida nunca praticou um pecado mortal. Santa Teresinha era uma alma suave, plena de simplicidade, de despojamento, e por isso nos atrai. A pequena vereda, o pequeno caminho que ela ensina para os simples, não é algo fácil. Exige de nós a rachadura do nosso eu, quebrar as algemas, deixar de lado as honrarias, esconder-se na pessoa de Jesus, viver na igreja e para a igreja, estar no silêncio, no escondimento, na fuga das honras, em uma vida sem nenhuma pretensão de ser grande. Alegrar-se por ser julgado, alegrar-se por ser perseguido, ter em conta as cruzes, os trabalhos e decepções que a vida traz, ter em conta o valor do sofrimento, a cruz abraçada livremente, a cruz vivenciada com toda a sua integral força, a cruz como instrumento de expiação, não aquela cruz que a gente reclama por ter recebido e quer se livrar dela. Teresa abraça a cruz porque nela está Jesus e porque descobre nela a vontade de Deus. Não é um martírio pessoal criado por ela,
Ela vai assumindo o que no dia a dia da vida comunitária vai surgindo. E na comunidade de Santa Teresinha, as carmelitas eram pouco instruídas, algumas tinham alguma instrução, mas grande parte delas não. E porque não tinham essa instrução, muitas delas talvez nunca leram Santa Teresa, muitas delas talvez nunca leram São João da Cruz, com exceção das um pouco mais formadas, eram semi-analfabetas e por isso mesmo não tinham condição de ler e estudar, não é? Uma vez Santa Teresinha entrou na biblioteca do Carmelo e a irmã estava reclamando do grande trabalho que era limpar tudo aquilo, e ela disse: eu nunca me arrependi de nunca ter lido nenhum desses livros. O meu livro é o Evangelho. Parece assim uma experiência muito franciscana de Santa Teresinha, muito embora carmelita. Então a comunidade era um pouco instruída, formada de algumas irmãs muito ignorantes, talvez nem soubessem por que estava no Carmelo, né? Santa Teresinha tinha uma noviça que não sabia muito bem o que estava vindo, porque tinha vindo do campo, da lavoura. Ela não entendia bem que ela era uma intercessora, ela não entendia bem que ela era alguém que levava a Deus à humanidade por meio de sua vida. E essa noviça foi a que mais deu trabalho psicológico a Santa Teresinha, porque era de um gênio, um temperamento terrível. A gente pensa que no Carmelo só tem gente santa. Tem não. Tem irmãs muito difíceis, que o digam as mestras de noviços, que o digam as prioras. Tem gente muito difícil no Carmelo. Santa Teresinha vai buscar o caminho da disciplina interior, de uma correção de si mesmo todos os dias. Se você ler a história de uma alma, e até mesmo conselhos e lembranças, você verá que sempre ela se coloca no último lugar, que ela se esconde atrás da humanidade de Jesus, que ela se faz verdadeiramente vítima expiadora pela Sagrada Face, que ela não se notabiliza por ser artista que pinta, que desenha, que corrige, que escreve coisas muito bonitas, que faz painéis muito bonitos. Tudo ela fazia em favor das irmãs. A mesinha de trabalho dela era lotada desses cartõezinhos, desses marca-páginas, dessas coisinhas lindas que ela fazia e pintava à mão a pedido das irmãs. Há um caso em que Santa Teresinha compôs uma poesia e entregou a uma irmã para ler. A irmã leu na recreação e disse que a poesia era dela. Santa Teresinha dizia: eu fico na sombra, eu fico no escondimento. Não me interessa que a irmã tenha dito que a poesia é dela. Ela não está brincando de ser carmelita, nem de viver o Evangelho. Talvez seja por isso que muita gente não é devota de Santa Teresinha, porque ela é uma santa da verdade. Ela tinha uma frase que dizia: quem não quiser saber a verdade, não me procure. Quem não quiser saber a verdade, não me procure. Ela não era uma santa de meias palavras, meias medidas. Era santa do absoluto de Deus. Quando descobre que está com a tuberculose, se rejubila, se alegra, pensando não no dia a dia da doença, mas no encontro com o esposo, com o noivo celeste, das bodas no Carmelo do céu. E a sua tuberculose se torna agora para-raio, porque é através da doença que ela vai salvar almas, do sofrimento que ela vai salvar almas. A irmã Consolata Betrone, religiosa capuchinha, que recebeu de Jesus o mandato de repetir: Jesus, Maria, amo-vos, salvai almas, para a conversão dos pecadores, e Jesus disse à irmã Consolata Betrone: cada vez que tu dizes Jesus, Maria, amo-vos, salvai almas, eu marco uma alma para o céu. E foi através da história de uma alma que a irmã Consolata Betrone começou a sua vida e vocação entre as irmãs Clarissas Capuchinhas. E ela diz que Santa Teresinha lhe ensinou no espírito, né? Que quanto mais
ela se desfizesse do seu eu, mais cheia de Jesus ficaria. Ela conta nos seus escritos que Santa Teresinha lhe disse: quanto mais você se esvaziar de você mesma, mais cheia de Jesus ficará. Então a irmã Consolata Betrone traçou para a sua vida o caminho das pequeninas almas, e ela chama de pequeníssimas. Não para contrariar o caminho das pequenas almas de Santa Teresinha, mas para dizer que ela quer ser inferior, mas ainda. Absolutamente isso é uma graça de Deus, mas também ao esforço humano. Já dizia Santo Agostinho, a graça supõe a natureza, não é? Esses santos que viveram o nada, eles tiveram que cooperar muito com Deus. Não é algo mágico, cai do céu, não é? Não é algo que se faz, digamos assim, da noite para o dia. Se constrói como torre guarnecida a humildade, a pequenez interior, o caminho da pequena via, não é? Novíssima Verba diz que Santa Teresinha, até o fim da vida, mesmo na agonia da enfermaria, ela tinha por conta o seu nada. Ela tinha por conta o seu nada. E recebia de Deus com gratidão tudo que lhe vinha às mãos. É tão interessante nas cartas ela agradecer por chocolates que a família manda, por frutas que a família manda, por um peixe grande que a família mandou para o almoço de Páscoa da comunidade, por presentinhos, mimos que as primas mandavam. Tudo se alegrava, rejubilava, cantava louvor, cantava as misericórdias do bom Deus, se contentava com essas coisas pequenas próprias do dia a dia, que para nós às vezes, olha o que fulano me deu, olha a besteira que fulano trouxe para mim, como é que teve coragem de me presentear com uma coisa dessa? Santa Teresinha não. Ela cantava magnífica pelas coisas que lhe chegavam provindas da providência de Deus, e para ela era uma leitura muito fácil. São sinais do amor de Deus para a minha vida. São sinais da misericórdia de Deus para a minha vida. E com isso, ela viveu a sua fuga das honras. E com isso, ela viveu a sua vida de escondimento e pequenez na pessoa de Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, ser devoto de Santa Teresinha não é fácil. Lembre-se que ela está com as rosas na mão, mas está também com a cruz. Eu tinha um amigo padre, sacerdote, que já está no céu. Ele dizia: Santa Teresinha segura as rosas, oferece as rosas para nós, e ela fica com os espinhos. Não é uma santa masoquista, vitimista, doente por sofrimento. Ela acolhia no sofrimento Deus. Ela fazia uma leitura de Deus e do seu amor no que lhe contrariava, no que lhe entristecia e deprimia. Ela lutou bravamente contra o jansenismo, que mostrava um Deus castigador e, o que é pior, tinha prazer em ver seus filhos sofrendo. Ela vai dizer: Deus é amor. Tanto que fez um ato de oferecimento ao amor misericordioso de sua própria vida. Não é fácil ser devoto de Santa Teresinha. Tem pessoas que fazem da santa uma coisa esotérica. Faz a novena das rosas, que começou com um padre jesuíta, e se não receber a rosa, abandona a Santa Teresinha. Se não receber a rosa, fica louca, fica louco. Se não receber a rosa, sai quebrando todas as estruturas espirituais dentro de si mesmo. Amados irmãos, a rosa é um símbolo, tá certo, mas não o único. Outro dia uma pessoa me perguntou se estava fazendo a novena das rosas e ganhou um presente, e o papel de presente era um rosa, se estava valendo, se valia. Oh, meu Deus, que mentalidade. Irmão, o papel de presente é todo rosado, vale como se fosse Santa Teresinha. Santa Teresinha tem algo a fazer. Outro dia uma moça me telefonou e disse que todas as manhãs
Na oração dela, Frei Pio vem deixar uma rosa para ela. E eu disse para ela: minha filha, me perdoe, Frei Pio tem mais o que fazer. Coisas tão ignorantes, coisas tão fora da realidade, tão desnecessárias às evidências da fé. Eu vi São Miguel, eu vi Nossa Senhora, São Francisco me apareceu, Santa Teresinha me apareceu. Deus aparece todos os dias para nós, nas bênçãos, no fato de eu e você estarmos vivos agora. Nossa família poderia estar agora no corre-corre, preparando nosso velório e sepultamento. Porque agora quem decide nossas vidas são os governos, né? Até na morte. 1 hora de velório, 10 pessoas no velório. É uma opressão escondida. É uma manipulação das nossas vidas de modo muito sucinto. E ninguém percebe isso, ninguém reclama disso, ninguém faz isso. Por isso, ser devoto de Santa Teresinha requer uma boa dose de despojamento pessoal para começar. Porque na escola dela o aprendizado é diário, na escola dela o aprendizado é constante. Ninguém orgulhoso consegue ser devoto de Santa Teresinha. Ninguém pedante consegue ser devoto de Santa Teresinha. Ninguém boçal consegue ser devoto de Santa Teresinha. Nenhuma dessas estrelas que estão por aí na igreja são devotos de Santa Teresinha. Por quê? Porque essas estrelas caem diante da humildade da santa. Pode ter a imagem, pode ter o altar, todos os livros, relíquias, né? Infelizmente a gente vai no Carmelo, qualquer Carmelo, a gente pede uma relíquia de Santa Teresinha, as irmãs dizem que nunca tem, mas elas têm para as pessoas ricas e poderosas, não é? Mas é assim mesmo, elas são mulheres humanas e sujeitas ao pecado, não é? Da soberba e do vilipêndio, da submissão aos poderosos. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, ser devoto de Santa Teresinha é passar por vexames morais, por perseguições dentro da igreja. Mas não tenha medo. Os que lhe perseguem dentro da igreja, todos cairão, porque são servos de Lúcifer dentro da igreja. Todos cairão, um dia ou outro cairão. Não é verdade? Por isso é preciso que nós tenhamos um olhar límpido para Santa Teresinha, para vivermos bem a realidade da sua espiritualidade. Eu conheci várias pessoas que diziam que eram devotas de Santa Teresinha e nunca tinham lido a história de uma alma. É como quem diz: eu sou cristão, mas nunca li o Evangelho. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Não, uma coisa é decorrente da outra. Eu não amo aquilo que não conheço, não posso. Devoção de fachada, segmento de fachada, discipulado de fachada, a igreja está cheia. Então é preciso que a gente possa, na graça de Deus, entender que a devoção a Santa Teresinha vai exigir de mim uma busca constante do amor misericordioso de Deus, que passa pela ruptura de muitas das nossas manias, do nosso querer, do que nós pensamos. Se nós olharmos para a figura de Teresa de Lisieux, na época em que viveu, no século que viveu, em pleno jansenismo, nós veremos uma heroína da misericórdia, uma heroína da caridade. Um facho de luz que não se apagou, muito embora os ventos fortes. E muita gente dentro do Carmelo tentou apagar a chama de Santa Teresinha com uma terrível madre Genoveva, mulher má e perversa. Então, é nesse aspecto que nós queremos sempre ser devotos da humilde florzinha de Lisieux, da açucena do Carmelo, do pequeno broto que o Senhor fez surgir no Carmelo de Lisieux. Eu tive um choque muito grande quando eu fui no Carmelo de Lisieux. Tinha uma irmã que falava português e nos atendia.
Então, nós notamos que as irmãs passavam pela roda braçadas de rosas para grupos peregrinos da Europa. As irmãs passavam braçadas de rosas, mas para o nosso grupo do Brasil, apenas uma irmã veio nos visitar. E qual não foi o meu susto quando eu vi que elas tiraram a touca, um hábito bem simples, quase aqui na canela, que nem se diz, e o hábito já não era mais o hábito das carmelitas descalças. Aí você vai me dizer, mas o hábito não faz o monge. Não faz o monge, mas o representa e impõe respeito. Não é? E as carmelitas tiraram a touca, não é? Justamente no Carmelo de Lisieux. Então eu fiquei bastante triste, decepcionado, porque a gente vê que o mundanismo está entrando, né? Nas clausuras, bem caladinho, bem caladinho. Daqui a pouco vão tirar as grades, daqui a pouco vão tirar o hábito, daqui a pouco já não serão mais chamadas carmelitas. Fazer o quê? Se a igreja aprova, se o bispo aprova, se o cardeal aprova, então tá tudo bem, né, para elas. Mas para o povo de Deus constitui escândalo. Que Deus possa nos dar uma boa visão do que seja ser devoto de Santa Teresinha. Eu não estou me colocando como devoto, modelo para ninguém. Mas eu conheci Santa Teresinha, eu tinha 8 para 9 anos. E ela me marca até hoje. É tanto que o meu nome de consagrado é Irmão Emanuel Maria. Eu acrescentei Maria há 3 anos. Irmão Emanuel Maria, do Menino Jesus e Santa Teresinha. Alguém pergunta, por que não colocou logo Emanuel de Santa Teresinha do Menino Jesus? Porque o Menino Jesus e a Sagrada Face foram os 2 pilares da vida e vocação de Santa Teresinha. E dentro disso o amor e a santificação pelos sacerdotes. Mas eu quis colocar Emanuel do Menino Jesus, para ter essa cultura da pequena, né, infância, da divina infância, e Santa Teresinha, que depois de Jesus, Maria e José, depois da Trindade, claro, é o grande amor da minha vida. Quem me conhece sabe do meu amor por Santa Teresinha. Quem me conhece e me ouviu nas pregações, também sabe do meu amor por Santa Teresinha. Todos os que tentaram me silenciar até hoje caíram por terra. Porque o meu ministério é divino, é dado por Jesus, é dado por Deus. E vão cair por terra, um por um, todos que se levantarem contra você que anuncia o Evangelho. Não se preocupe, Santa Teresinha batalhará por nós e derrubará todos que se levantarem contra o nosso ministério, porque nós somos pregadores da palavra. Pregadores da palavra. Que Deus possa nos dar nos dias de hoje a graça de imitar tão grande e pequena santa, para fazermos valer a sua vida, o seu doutorado, a sua devoção, o seu grau de glória no céu. E que essas chuvas de rosas que ela prometeu, que são graças, desçam sobre nós e aperfeiçoem o nosso caminhar de batizados. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Irmão Emanuel Maria, da comunidade Cristo Dominus.